roupa foi dela, doutor. Olha a roupa. Mas ela se dirigiu ao senhor? Não. Olhou pro senhor? Não, mas a roupa já é uma provocação. Provocação por quê? Porque ela, vestida desse jeito, me viu com os meus brothers e não atravessou a rua. Mas ela não era obrigada a atravessar a rua. Frescura dela, doutor. Mal encostei. Nesse documentário vamos falar sobre o estupro. Oi, meu nome é Tainá e nós decidimos falar sobre esse tema porque é um tema que está muito em evidência na nossa sociedade hoje em dia. Recentemente houve um caso de uma menina de 16 anos que foi estuprada por 33 homens e ainda foi exposta nas redes sociais por vídeos. E isso, caracteriza dois crimes, que no caso seria o crime de estupro de vulnerável e até mesmo o crime que você comete ao estar compartilhando. Porque se você recebe o vídeo, você compartilha, você já está sendo meio que um cúmplice do crime. E isso é horrível. Sendo que esse caso teve uma grande atenção pela mídia e tudo mais, principalmente por ser 33 contra 1. E na sociedade que a gente vive hoje em dia, tem um alto nível de feministas e discussões sobre feminismo e tudo mais. E o feminismo que é a igualdade, que é o fim da cultura do estupro. E esse caso chocou muito a população, não só as mulheres, não só as feministas, mas a população em geral. Porque gera uma certa indignação, porque, poxa, isso seria até onde a humanidade vai. Então, isso é muita maldade. E é importante, saber e você perceber que até mesmo, em uma rede social, foi, criada uma conta para justificar o crime, como se a menina tivesse culpa de ter sido estuprada. Poxa, a gente vive numa cultura que as pessoas acham que a vítima é a culpada só porque ela pediu para ser estuprada. Claro que não. Percebe-se que em pleno século XXI ainda há pessoas que defendem os estupradores, ou seja, dizendo que a menina, que se ela estivesse em casa ou na igreja, isso não teria acontecido devido às roupas que ela está usando ou com as companhias que ela anda. Uma coisa inadmissível na sociedade atual. E isso é super errado, até porque, como eu tava vendo um dia desses na internet, tem uma imagem que mostra muito claro que isso é realmente muito errado, que fala que a gente não deve, a sociedade não deve ensinar as meninas como se comportar, como se vestir, e sim ensinar aos homens, aos estupradores de forma geral, a não estuprar. Porque isso é errado, vai contra, o bem social. Crianças e adolescentes são vítimas de dois tipos principais de violência. A violência intrafamiliar, que é quando os familiares estão envolvidos, ocorre o abuso e o segredo familiar faz com que essa violência perdure por anos e anos sem que a criança tenha condições de romper com essa situação. A outra forma de violência comum na nossa sociedade é aquela que nós denominamos de exploração sexual, que é quando o mercado interfere, entra como um interessado e transforma meninos e meninas em fonte de lucro. O interessante nesses dois casos é que as meninas são a maioria. Da vida sexual pelo pré-adolescente e pelo adolescente e o conceito de igualdade entre os sexos foi inserido, isso vai se encerrar. Pode não ser agora, mas mesmo que não seja agora, ainda é uma medida urgente que precisa ser imposta tanto pelo governo como pela consciência dos indivíduos da sociedade. A pessoa que sofre diretamente com esse tipo de violência, eu acredito que qualquer indivíduo tem propriedade para falar sobre o assunto, porque é um assunto pertinente ao bom convívio da sociedade. E todos são responsáveis por isso. Todos. Pela disseminação dessa cultura. Infelizmente, é isso que acontece. Todo mundo está a par da história que aconteceu ultimamente, e isso chega a ser absurdo da forma que aconteceu. Que em pleno ano de 2002, com a ascensão dos direitos da mulher, com a maior ainda ascensão dos direitos da mulher e uma maior observância quanto a eles, e uma busca da efetividade, e também uma busca contra essa violência, que tal barbaridade tem acontecido. A cultura de estupro, infelizmente, ainda está enraizada na cultura brasileira e, quiçá, ainda mais na cultura nordestina, por ser extremamente patriarcal. Um fator que precisa ser observado é que todo mundo tem o conhecimento de que essa cultura é maléfica,
Mas infelizmente, por muitos momentos, tudo fica sempre na palavra e nada acaba sendo feito. Pelo motivo que sempre se acha que nunca vai acontecer com alguém próximo ou que nunca vai acontecer com você. Não importa se vai acontecer com você ou com alguém próximo. Se vai acontecer, é esse que é o problema. Todo mundo tem noção de que o menino, se fica com várias garotas, ele é o cara. Se uma menina fica com várias garotas, ela é uma vagabunda. Todo mundo tem a ideia de que isso é errado, mas infelizmente essa ideia ainda existe. Então, alguma coisa no processo de acabar com esse ideal está se perdendo. Como a responsabilidade é de todo mundo precisa ter a consciência de que isso deve acabar, e isso começa por simples atos no cotidiano. Você deixar de julgar garotas pelo tipo de roupa que elas vestem, você não apoiar que pessoas façam isso, não ridicularizar momentos onde isso acontece achando que é piada e tudo mais. E, enfim, é isso. É uma cultura que precisa parar de existir. Todo mundo sabe que ela existe, todo mundo sabe dos malefícios que ela traz, mas infelizmente ela ainda existe. Outro fator que pode ser aprimorado é em relação a políticas públicas, em relação com o governo e educação. A educação sexual, se inserida no momento certo na educação, desde o início do conhecimento da vida sexual pelo pré-adolescente e pelo adolescente, e o conceito de igualdade entre os sexos foi inserido. Embora a mulher tenha sido desprezada na história da filosofia, ela foi tema de discussão entre muitos filósofos, como Platão, Aristóteles e Pitágoras. As raízes do patriarcado se fazem mais presentes na sociedade a cada dia que passa. Ao longo da história, o pensar foi considerado um privilégio dos homens, sem, contudo, impedir que houvesse uma lenta participação das mulheres na vida acadêmica. A ideia de que a mulher é um ser inferior surgiu há muito tempo, e seus primeiros resquícios podem ser observados na filosofia. Podemos observar primeiramente em Rousseau, que em sua obra, Emílio fala que as mulheres devem aprender diversas coisas, mas com certo limite, alegando que elas só devem aprender o que lhes convém saber. Já Platão fala um pouco sobre a dicotomia entre a alma e o corpo. Traduzindo, ele alega que a mulher pode ter uma mente e um corpo, sendo que não pode ter os dois ao mesmo tempo, pois ela jamais poderia produzir a razão quando já tem a beleza. Mudando um pouco para Descartes, podemos observar que ele defende a ideia de uma essência que antecede o corpo, ou seja, o pensamento. Na discussão sobre corporeidade, há uma associação do fraco com o feminino e do forte com o masculino. Aristóteles já afirmava que o corpo feminino possui um cérebro menor, vendo a mulher como um homem incompleto, alegando que a natureza feminina é inferior à natureza masculina. E por fim, Pitágoras acreditava que a mulher foi um ser originado das trevas, enquanto o homem era um ser da luz, uma coisa boa para o mundo. E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas que não eram de batom.